Laila, sou psicóloga aqui na unidade Fênix Tatuapé. Hoje vamos conversar com algumas pessoas que participam da nossa equipe. A nutricionista Mariana, o William, enfermeiro da tecnologia, a Thalita, nossa fisioterapeuta, e o nosso convidado especial, Fábio, que é nosso paciente aqui na clínica. Em comemoração ao dia da diálise, o nosso papo vai girar em torno dessa data. O nosso paciente, o Fábio, ele já tem uma vivência, experiência em alguns tipos de tratamento que envolvem as questões de perda da insuficiência renal. Vou pedir pro Fábio contar um pouquinho da história dele e se apresentar para vocês. De tratamento, fiz diálise peritoneal durante 3 anos e atualmente estou fazendo HDF aqui na Fênix do Tatuapé. Ô Fábio, uma das diferenças da diálise peritoneal para hemodiálise em si é a mudança na rotina, né? Porque dava para você encaixar a diálise peritoneal na sua rotina em casa, porque você pode fazer durante a noite, enquanto dorme e tal. Então, você consegue me contar esse impacto da mudança do tratamento, assim, na sua rotina, nas suas atividades diárias, no seu convívio com a família? Teve algumas alterações. Eu acho que a principal foi a questão do trabalho, né? Quando eu fazia diálise peritoneal, eu fazia durante o horário expediente, porque eu me conectava e ficava trabalhando, estava em home office. Depois acabou a pandemia, que eu comecei a fazer a diálise na época da pandemia, então tive a vantagem da peritoneal de estar em casa e eu fazia durante o dia. Depois que eu saí da modalidade da peritoneal, aí eu tive que adequar algumas coisas por conta da HDF. E uma das coisas que foi o mais difícil de adequar foi o trabalho, a questão de horário, mas algumas outras coisas, com uma disciplina, foi possível adequar bem e ter uma vida tranquila. Entendi. Com relação a essa adequação, no início, quais foram as dificuldades mesmo de questão emocional, eu digo, Fábio, de ter que se reorganizar dentro da rotina, às vezes mudar o horário de alguma coisa, alguma atividade com os filhos, com a esposa. Isso impactou, assim, na sua percepção emocional dessas vivências? Sim, no começo sim. Eu acho que no começo eu sofri muito, até porque eu não queria fazer HDF, não queria fazer hemodiálise. Eu parei na peritoneal justamente porque não queria fazer nada que envolvesse sangue, eu tinha horror a sangue. Então, assim, foi uma jornada de adequação. E o legal é que, assim, eu tive apoio de várias pessoas, inclusive que está aqui nessa sala, para fazer essa adequação. Eu vim alguns dias aqui na Fênix, sentei na poltrona, fiquei vendo como funcionava, fui me adequando e eu acho que o principal, né, eu ressignifiquei. Eu acho que a hora que eu vi que não tinha outra alternativa, eu ressignifiquei e toquei a vida. E também aceitei o que a gente pode ter como limitação, o que não tem. Então, assim, você ter claro, isso eu não consigo fazer, eu vou me permitir não fazer. E o que eu posso fazer, eu vou fazer. Eu acho que isso foi a grande sacada para eu conseguir tocar. Eu me recordo que a gente se conheceu, você estava, acho que nessa fase de experimentar, vir aqui, né? Essa fase do ajuste mesmo, de vivenciando a experiência de estar aqui, né? E eu me recordo que um dos nossos primeiros papos foi sobre a importância que a sua família teve nessa tomada de decisão, porque tem uma resistência mesmo, né, da mudança, de ser um tratamento que limita a questão de tempo, e o quanto você pensou na possibilidade de ter qualidade de vida para ter vivências na sua vida com pessoas que eram muito importantes, né, sua família. Eu falo que a família foi fundamental, até porque, assim, como eu pude me preparar para esse momento, diferente de algumas pessoas que sofrem insuficiência renal da noite para o dia e tem que começar a fazer hemodiálise, eu tive quase 20 anos para me adequar e preparar para esse momento. Então, não existia preparação para esse momento. Eu tinha colocado na minha mente, eu tinha um preconceito gigantesco com a hemodiálise, então era algo que eu não gostaria de fazer.
Só que aí teve uma reviravolta na vida, apareceu um filho, né, um filho de 4 anos, inclusive ele foi o grande precursor para eu começar a fazer a diálise. Responsável. Exatamente, ele foi o responsável. Inclusive ele foi usado para começar, porque assim, um dia antes da cirurgia que eu tinha que fazer para implantar o catéter, eu fui conversar com a minha médica e falar, não vou fazer nada, se vira, não vou fazer. Ela falou, ok, tá bom, você pode não fazer, então vamos lá, eu vou te desenhar o cenário. Aí ela desenhou, ela falou, olha, você pode participar do parto da sua esposa normalmente, ou você pode estar numa cama de UTI e nem participar do parto da sua esposa. Aí eu acho que a ficha caiu e falei, não, agora eu acho que chegou a hora de ressignificar o negócio e tocar bala. E daí foi quando eu aceitei o tratamento, comecei a fiz a cirurgia que precisava ser feita, e logo comecei a fazer a diálise. Então acho que foi um ponto fundamental, eu diria, nesse processo. O Fábio fala disso, de ter preconceito. Eu acho que isso é uma fala muito comum dos pacientes. Eles realmente têm um preconceito quando não conhecem o tratamento, porque antigamente hemodiálise era o fim mesmo, né, para os pacientes. Os pacientes ficavam acamados, não podiam trabalhar, não podiam fazer atividade física, e realmente eram pacientes mais debilitados. Então hoje a diálise mudou muito, né? Os pacientes trabalham, estudam, têm vida normal, então eu acho que realmente isso é importante, né, para a evolução da diálise. Quanto também é impactante a presença da família, não só a família de sangue, qualquer família, né, o amigo, quem tá próximo, né, o apoio, ter apoio, né, porque é importante no dia a dia. Então, ter com quem contar para esses momentos de decisões, para essas dificuldades e incertezas, né? Sim. Saber que tem alguém ali para contar é muito importante, né? Significativo, porque nessas dúvidas, nesses preconceitos, né? Saber que você, poxa, eu sei que eu tenho alguém que vai poder me apoiar, me dar a mão para eu caminhar, e saber que naquele meu preconceito vou conseguir enxergar novas visões. E até, como você falou, né? Quando a médica te desenhou e te disse que, talvez você não consiga. Então, talvez viu o parto da sua esposa. E aí você olha para aquele cenário e pensa, então eu quero caminhar com essas pessoas que me dão apoio. Então, eu também vou ser apoio, né? Esses dados de realidade é importante. O que a sua médica fez foi te dar um dado de realidade. Porque o início de algo que é de vivência nova impacta. Né? Porque o novo nos assusta. Enquanto a gente não tem realmente a vivência, a experiência e esse tempo de ajuste para realmente ver como serão as coisas, como as coisas vão desenrolando, é importante ter alguém que também traga esse dado de realidade. A sua médica, eu sei de quem é a médica que você está falando, que é uma pessoa muito participativa no seu processo, e foi uma conversa muito importante naquele momento, acredito que muito dura, né? Porque de um dado de realidade muito real, de uma possibilidade muito real, mas que trouxe esse start para você, agora eu preciso realmente fazer uma escolha, né? Desse cuidado. Eu diria que ela foi bem assertiva na fala, né? Ela foi bem assertiva. E uma questão também que eu falo do preconceito da hemodiálise é o quê? São o que as pessoas escutam. Hoje não tem muita informação de qualidade. Então, quando você fala para alguém, eu tenho insuficiência renal, a pessoa fala, nossa, eu tinha uma tia que tinha, ela morreu. É sempre o que você escuta, você nunca escuta alguma coisa, a pessoa falando, não, eu tenho um primo que faz hemodiálise, mas ele corre uma maratona. Eu tenho um amigo que faz hemodiálise, ele vive normalmente. Então, assim, as pessoas têm a referência de falar que você chegou na hemodiálise, você está chegando no fim. Até o próprio CID da doença é algo impactante, porque o CID, quem não conhece, o CID é a Classificação Internacional de Doença, o CID é N18 e está escrito insuficiência renal terminal. Tem a palavra terminal. Então, assim, muitas pessoas ligam a doença renal como uma fase terminal da vida. Como o fim, né? E na realidade, dá para ter uma vida ok, fazendo hemodiálise, sendo doente renal crônico, é lógico. Precisa ter isso aqui, né? Uma rede de apoio. Isso eu acho que é fundamental e importante. E algo que você falou muito importante, desse apoio que a gente traz também, né? Quanto profissionais, como nossos papéis são importantes,
pro fora daqui, né? Porque enquanto vocês estão aqui dentro, nós temos controles, né? Nós temos controles do que está acontecendo dentro da máquina, do que vocês recebem aqui, da atividade que vocês fazem aqui, mas e o fora, né? E isso é um papel fundamental que a gente tem também, das orientações, dos recursos que a gente oferece para vocês terem a autonomia. Que vocês terem autonomia fora, o paciente ter autonomia fora, é fundamental, né? E isso que traz a qualidade de vida, né? Ter autonomia, ter conhecimento sobre a doença, ter conhecimento sobre o que é assertivo ser feito fora daqui ou não, que traz autonomia. Então, isso que traz a qualidade de vida e poder ser vivido de forma tranquila, ter essa vivência de que entendimento de que não é o fim, né? Que não é o fim. Um assunto que o Fábio trouxe das possibilidades, né? Que são possíveis de ter com ajustes durante o tratamento, durante o seu cuidado. A Thalita, como a nossa fisioterapeuta, que pode falar um pouquinho também de muitas percepções que quem faz o tratamento imagina que as atividades físicas eu não vou poder fazer, não vou... E é tudo possível com ajuste, né? Levando em consideração algumas limitações que existem, né, Thalita? Aqui a gente sempre orienta os pacientes que eles precisam fazer atividade física, cada um dentro da sua limitação, né, dentro das suas possibilidades. A gente tem pacientes jovens, mas também tem pacientes idosos, né, então a gente precisa personalizar e a gente indica, né, e fala para os pacientes que, por exemplo, a OMS, ela indica que o paciente tem que fazer atividade física 150 minutos por semana, e isso de uma atividade moderada. Então, aqui na Fênix, eles fazem fisioterapia 2 vezes por semana, certo? Já são 60 minutos na semana, né? 2 vezes na semana, 30 minutos. Por exemplo, o Fábio, a gente encaixa a fisioterapia dele um dia durante a diálise, que já otimiza muito o tempo. Enquanto o paciente está na máquina, a gente já está fazendo exercício. E uma vez na semana fora. Então, o dia que ele tá com um tempo mais corrido, a gente encaixa na diálise. Um dia que ele tem mais disponibilidade, a gente consegue fazer fora da diálise. E a gente indica para ele fazer mais, pelo menos 3 vezes na semana por 30 minutos fora, já é um tempo bastante razoável para o paciente encaixar. Não é nada muito dificultoso, pode ser uma caminhada, pode ser uma pedalada, uma aula na academia. Eu acho que é bem possível encaixar. Então, a gente sempre orienta o paciente a fazer uma atividade que seja direcionada para ele. Então, se é um paciente mais idoso, geralmente supervisionada, né, com um profissional. Um paciente mais jovem, como o Fábio, mais independente, consegue ir na academia sozinho. Faz treino de caminhada longa, né, para atingir o objetivo dele aí, que ele tem, né, caminhar. E eu acho que é sempre possível, mas a gente estimula os pacientes, fala as restrições, né, algumas restrições existem. Por exemplo, paciente que usa catéter não pode fazer natação, por exemplo. Então, vai procurar uma outra atividade. Paciente que tem fístula, a gente recomenda não fazer esportes de contato, né? Como lutas, vôlei, esses esportes com um pouco mais de contato é ideal evitar. Mas dá para fazer muitas coisas. Dá para jogar tênis, dá para corrida. A gente tem paciente que corre. O Fábio treinando para fazer a caminhada, então é bem possível e a gente indica para todos os pacientes. E vai bem para tudo, né? Porque é uma questão, o esporte, a parte física ajuda na questão emocional também, né? Tem muitos benefícios, né? Comprovados cientificamente para os pacientes renais hoje cada vez mais, né? Mais estudos falando sobre isso. É bom para a questão cardiovascular, para a questão osteomuscular. Os pacientes têm muito, que a gente fala aqui, sarcopenia, né? Um termo bastante comum, que é a perda de massa muscular. E é muito comum a gente ver. Os pacientes têm queixa de osteoporose, cansaço, fadiga, né? A fadiga é um ciclo. Então, quanto menos atividade você faz, mais fadiga você sente. E isso a gente só consegue quebrar com atividade física. Então, ela tem muitos benefícios, inclusive para a própria diálise, né? Para a qualidade da diálise do paciente. Então, a gente pega bastante no pé deles para fazer atividade física, não é, Fábio? Ô, Fábio, você depois tira a foto e posta? O de hoje tá pago? Se não postar, não dá fez, resultado. Né? Não dá resultado. Se não postar, não fez. Só pegando o gancho do que a Thalita falou, quando eu cheguei na Fênix, eu não comecei o tratamento aqui na Fênix, né? Eu comecei em outro serviço, a diálise peritoneal. E nesse serviço não existia essa equipe, eu tinha apenas uma médica
que ela praticamente fazia tudo. Como ela é uma pessoa muito, diria, boa, ela fazia tudo. E não tinha todo esse aparato. Então, quando eu cheguei aqui na Fênix, eu cheguei com 115 quilos. Né? Então, assim, eu já tinha um desafio muito grande de fazer atividade física por conta do meu próprio peso. Que eu acho que a questão da pandemia, a diálise peritoneal também acaba você engordando um pouco. Eu cheguei com 115 quilos, foi feito uma programação com a endocrinologista aqui da unidade, que eu perdi praticamente 25 quilos. Só que com a perda dos 25 quilos, eu perdi também massa magra. Então aí começou a Thalita a fazer o trabalho de fisioterapia, tudo, e assim, nisso foi um gancho de uma coisa que eu tinha vontade de fazer e coloquei. Quando eu sofri insuficiência renal, fiz algumas promessas. Eu sou uma pessoa, pode não parecer, mas eu sou meio religioso, apesar de não ter religião. Eu fiz uma promessa que assim que eu fosse transplantado, eu ia fazer uma tatuagem e ia caminhar até Aparecida, que é um objetivo que eu tenho. Já se passou praticamente quase 5 anos, o transplante ainda não chegou a hora. Daí eu falei, então, eu perdi já 5 anos, eu poderia já ter ido 5 vezes para Aparecida caminhando e não fui. Então, esse ano eu coloquei como uma das minhas metas ir até a Aparecida andando. Já tem uma data programada para isso, já tem algumas pessoas que se procuram aí comigo. Então, eu estou me preparando para isso. Então, assim, a atividade física está sendo muito bom para o meu psicológico, para a ocupação de tempo também, porque assim, com HDF algumas rotinas mudaram. Então, alguma parte do meu tempo ficou ociosa e eu estou preenchendo com a atividade física. Então, está sendo muito legal. E eu acho que essa equipe multidisciplinar é muito importante nisso, né? Porque cada um dentro da sua realidade vai te ajudando no seu propósito. E uma coisa que eu gosto muito aqui da Fênix é a questão da individualização do tratamento. Que não é uma receita de bolo para todo mundo. Cada um tem a sua receita pronta, né? Foi o que a Thalita falou. Uma pessoa tem uma limitação, outra pessoa tem outra limitação. Então, assim, eu acho que o legal é isso. É a individualização do tratamento multidisciplinar também e atuar em outras áreas também, não só na questão da diálise, mas também na qualidade de vida fora da diálise, né? Porque, assim, existe vida fora da diálise, né? Algumas pessoas acham que não, que a pessoa vai viver para fazer hemodiálise. Não, existe vida fora da diálise e dá para ter uma vida legal, né? É um pouco do que a Mariana falou dessa... aqui tem todo esse encaminhar, vamos dizer assim, né? De olhar para a particularidade de cada um e os profissionais ajudarem nesse fora. Né, Mariana? Sim. A alimentação, inclusive, é um dos grandes fatores que precisam ser reforçados, relembrados, né, sobre algumas particularidades, tanto da pessoa quanto da questão clínica, né, daquela pessoa. Sim, é como o Fábio falou, né? A gente tem que levar em consideração a rotina, tem que levar em consideração as particularidades de cada um. Porque se a gente não levar em consideração as particularidades de cada um, a gente acaba esquecendo do indivíduo. E aí a gente generaliza. E não tem como generalizar o paciente, né? Aqui, cada paciente é um ser humano, é uma pessoa, cada pessoa tem sua história. Então, cada paciente aqui tem sua rotina, tem seu trabalho, tem sua família, tem como leva a sua vida. Então, a gente tem que, lógico, né? Tem as prioridades do tratamento, tem as orientações que a gente não pode deixar de dar, porque essas coisas são importantes, não dá pra fugir, né? Mas, de qualquer forma, tem que encaixar nessa rotina, né? Então, como pode ser encaixado, como pode ser adequado, e isso a gente vai adequando, como ele disse, né? Ele tem um objetivo. Hoje o Fábio tem esse objetivo, que é pagar essa promessa e tudo. Então, como a gente pode adequar a alimentação e a rotina, se é necessário suplementar ou não, a gente vai adequar para o Fábio. Mas não significa que o amigo dele, o paciente ao lado dele, precisa ter a mesma necessidade que ele. Por quê? Ele tem os mesmos objetivos. Então, tudo isso é levado em consideração e precisa ser levado. Porque, como ele mesmo disse, né? Existe vida após a diálise e é essa vida que garante que o paciente não é o fim, né? Que perceba que não é o fim.
que perceba que a vida continua, né? Que a diálise é o caminho, né? É um caminho, precisa ser passado por esse caminho, porque para manter a vida, para manter a rotina, assim, da qualidade de vida em relação ao tratamento, é um tratamento necessário, não tem como naquele momento, mas é preciso manter a vida fora. E o que a gente tenta fazer aqui, todos os dias, todos os profissionais, falo porque eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui nessa sala faz isso, é garantir essa vida com qualidade, né? E pensando nessa questão de facilitar algumas coisas, a Fênix sempre inova com novas tecnologias, não só nas questões do tratamento ali na sala de hemodiálise. Nós temos aqui o William, que é o nosso enfermeiro da telesaúde, e vai falar um pouquinho sobre. Antes de ser um enfermeiro de telesaúde ou da tecnologia, eu sou um enfermeiro. Então, tudo que vocês colocaram de acordo com os pontos de vocês e o Fábio como paciente, nós enfermeiros, nós da enfermagem, entendemos que tudo isso significa humanização. A gente deixa o tratamento humanizado e individualizado de acordo com o que cada paciente precisa em cada âmbito de saúde dele, né? Então, só completando, né? Acho que a palavra é humanização. Humanização do tratamento, humanização do cuidado, cuidar dele como um todo, não somente como um paciente que tem doença renal, É o mas Fábio, sim cuidar do Fábio. né? O Fábio é direcionado para a pessoa mesmo. Sim. Eu acho que a individualização é que faz ser mais aderente, né? Porque se você fala pra ele, você não pode comer isso, você não pode fazer isso. Não, peraí, Fábio, então vamos adequar? Você acha que assim fica melhor pra você? Assim fica bom? Dá pra você colocar sua atividade física lá 30 minutos? Dá pra você comer tal coisa? Assim? Então acho que isso faz eles serem mais aderentes também, né? Um dos pontos dessa individualização é trazer o paciente para o protagonismo do tratamento dele. Então, aí agora falando como enfermeiro da telesaúde ou da tecnologia, hoje em dia os aplicativos e todas as ferramentas, softwares que existem, podem e devem ajudar o paciente a assumir esse protagonismo no cuidado, né? Ele centrado no cuidado, mas ele sendo protagonista do cuidado. E como a Fênix disponibiliza o aplicativo de acompanhamento remoto de saúde para os pacientes, a gente incentiva e estimula o paciente justamente a isso, que ele seja protagonista, que ele entenda o tratamento e que ele participe de forma ativa, né? Muito bem, porque existe uma questão, que é uma insuficiência, você precisa do tratamento, mas para ser justo com aquilo que não foi uma escolha, né, que é uma necessidade, você tem que fazer daquele tratamento algo, né, ressignificar, como você diz, algo para você viver fora. Você já tem que disponibilizar aquele tempo do seu dia, da sua semana, da sua vida, mas aí você, quando sair, você tem que fazer jus àquilo, você tem que viver, né? Você tem que aproveitar a sua família, a sua rede de apoio, seus amigos, fazer os seus planos, né? Traçar as suas metas e ir ajustando isso a esse detalhe, né? Porque a gente tem que olhar, lógico, não romantizando, porque é impactante, é algo que você tem que disponibilizar do seu tempo, né? Mas de não tornar aquilo o único fator determinante na vida do Fábio ou do paciente. Tenho que fazer isso para eu sair dali e usufruir e viver, né? É não tornar o Fábio apenas um paciente com doença renal. O Fábio é o Fábio, né? Não é só o paciente com doença renal. É o Fábio que está se preparando para fazer a caminhada e pagar a promessa dele. Entendeu? É isso. E que bom seria que todos os serviços de saúde pudessem humanizar todos os pacientes, né? Sim. Pudessem ter esse olhar humanizado para todos, né? Independente do tratamento, independente do recurso, né? Que bom seria que fosse assim. Nós entendemos que é utópico hoje, na atual situação que nós como sociedade passamos, mas para os pacientes que conseguem e têm esse acesso, acho que é extremamente válido e faz a diferença, né? E só pegando o gancho do que eles estão falando, assim, logo no começo da minha insuficiência renal, que eu fui fazer diálise peritoneal,
surgiu muitas dúvidas. Na época eu criei um grupo, esse grupo hoje tem quase 400 pessoas no grupo, que é um grupo de SOS, literalmente das pessoas. Por que um grupo de SOS? Porque não é todo mundo que tem esse benefício que a gente tem aqui na Fênix. A gente tem muitas pessoas que não tem um enfermeiro para ligar numa madrugada quando uma máquina apita. Uma máquina apita, assim, quando você faz a diálise peritoneal, você depende de uma máquina. Essa máquina está na sua casa. Então, pela lei, inclusive, você deveria ter alguém para contato 24 horas se a máquina der um problema. Não existe, né? Muitos pacientes renais, hoje eles sofrem de desnutrição, que ele recebe aquela cartilinha básica, falando que tudo que tem que comer tem que ferver, tudo que tem que comer tem que tirar casca, não pode comer carne. Então, assim, muitos pacientes renais acabam tendo a sua doença agravada por conta de não ter um acompanhamento. Uma individualização. Exatamente, né? Eu acho que a palavra é isso. São duas palavras que eu acho que definem bem. Humanização, porque são pessoas, são humanos, né? Não é um número, não é uma estatística, não é uma pessoa. Eu falo que cada pessoa que está ali, tá ali numa maca, numa cadeira de hemodiálise, é o amor da vida de alguém, né? E é muito bom quando a gente é tratado assim. Então, assim, individualização e humanização. Acho que essas são as palavras-chave que apoiam muito o tratamento, né? É lógico, tem a nossa parte como paciente que tem que ser feita, mas tem também a parte que a clínica em si ajuda muito e a equipe multidisciplinar apoia muito nisso, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê na maioria das clínicas não existe, né? Existe o protocolo que é obrigado a cumprir por lei e nem muitas das vezes esse protocolo funciona, infelizmente. Não tem esse suporte, né? Você está dizendo essa base. Na área da fisioterapia é bem isso, né? Acho que hoje ainda não é comum você ter um fisioterapeuta nas clínicas, né? Então, muitos pacientes chegam aqui e falam assim, nossa, mas posso fazer exercício? Falaram que eu não podia. A gente tem relato de pacientes que falam que pediam fisioterapia e que alguns profissionais falam, não, mas o senhor não pode fazer exercício, o senhor tem que ficar quietinho. Então, realmente, eu acho que isso é humanização, vendo o melhor do paciente, porque a gente prepara o paciente para sair da clínica e viver uma vida mais normal possível, né? Mas ainda falta também de investimento, né? Para os pacientes, infelizmente, da rede pública ainda falta bastante. Então, eu acho que falar sobre isso, né? Ter esse grupo ajuda outras pessoas a saberem. Quando você multiplica a informação, né? Ela vai se disseminando e, de alguma forma, isso acho que colabora para melhorias, né? Para outras pessoas. Isso que a gente faz aqui é uma atualização, né? É poder trazer que sim, pode ser feita a atividade física. Sim, as coisas mudaram, pode comer carne. Sim, né? Então, fazer isso é um serviço até para a saúde pública, né? Em si. Então, isso é muito importante, né? É muito importante que a gente faz aqui e você com o seu grupo também, né? Porque você leva essa informação que a gente hoje consegue passar para você. Lógico que a gente passa para você de forma individualizada, mas você pode, não precisa exatamente passar o exercício que a Thalita te passou, mas você pode falar, pode fazer exercício, procura um profissional, mas pode fazer exercício. Então, isso abre os olhos, né? Isso leva vida também para quem estava já desacreditado da vida, né? Assim como a fisioterapia não é comum, né, no âmbito da hemodiálise, e o monitoramento remoto também não é comum, né? Então, proporcionar que o paciente ele saiba parâmetros, pressão, destro, glicemia capilar, né? E realizar esse monitoramento de forma remota, com certeza não é um acesso que todos têm, né? E isso se traduz em informação. Assim como o grupo que o Fábio criou, a ideia é informar. O Fábio, com o grupo, ele consegue passar essas informações, tirar dúvidas, mas ele também tem dúvida. E da onde que ele vai conseguir tirar essas dúvidas no momento que ele não tem acesso a gente? Então, quanto mais acesso nós proporcionarmos para ele, melhor. Eu acho que o aplicativo trouxe muita segurança também para os pacientes, né?
eles se sentem amparados num tempo maior, né? Porque eles têm acesso ao aplicativo e, de uma certa forma, acesso a você. Então, eles se sentem seguros. Porque é comum eu sair daqui e acontecer alguma coisa, tô com dúvida, sei lá, minha fístula tá sangrando um pouquinho, ou, o que eu posso fazer? Tô com a pressão mais baixa hoje, Então, eu acho que isso é segurança, informação é segurança, né? O William é a pessoa que liga para você quando você lança a pressão alta. Quando você lança a pressão alta, automaticamente já deve vir o alerta para ele entra em contato perguntando, a pressão você lançou certo, é isso mesmo? O que está acontecendo? Você tomou seu remédio, você fez seu acompanhamento, isso é importante. Agora trazendo também um pouquinho disso tudo para o tema, né, que a gente está falando sobre a diálise não pode esperar, tudo isso tem um porquê, né? Hoje, infelizmente, a maioria das clínicas de diálise ela não tem um financiamento suficiente para se manter. Então, assim, tem uma parte também de questão que é financeiro, que deveria ser visto também pelos nossos governantes. Por isso que a Associação Brasileira de Diálise tem lançado a campanha do Dia da Diálise, com alguns temas. O ano passado o tema a diálise não pode parar, e esse ano a diálise não pode esperar. Por que não pode esperar? Um paciente que tem uma insuficiência renal, ele não tem como esperar. E hoje, infelizmente, alguns, eu diria que a hemodiálise no geral ele é negligenciado pelo setor público. Então, assim, eu acho que dar voz ao paciente, dar voz ao assunto, eu acho que é muito importante, até para mudar, né? Eu falo que uma das partes que eu ressignifiquei, eu acabei virando meio que um ativista da causa da diálise, né? Porque existe várias coisas que pode ser melhorada, né? Então, acho que é muito importante essa campanha desse ano da diálise não pode esperar, até para alertar a população que existe um tratamento, existe algo que precisa ser melhorado. Até porque a gente sabe que as doenças renais, a previsão é que ela seja a quinta maior doença do mundo. Então, precisa ser olhado com mais carinho, com mais apoio, né? Então, acho que é fundamental essa conversa que a gente está tendo e trazendo o tema desse ano. É para informar mesmo. É lógico, a gente entende que vivemos numa configuração que envolve alguns privilégios, alguns grandes privilégios, e que nem todos conseguem ter o acesso, mas que existe essas possibilidades. É importante, porque quanto mais a gente coloca isso para ser questionado, para ser falado, mais a gente vai gerando algum tipo de movimento para trazer a mudança, né? Exatamente. Eu acho que o começar a falar é o fundamental, né? Você começa e automaticamente isso vai crescendo, né? Tanto que hoje existe um dia da diálise, é algo oficial, está no calendário nacional e é importante. Foi muito legal essa troca, né, esse papo que nós tivemos agora. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre essa data, né? Sobre a importância da comemoração do Dia da Diálise. Quem quiser começar falando um pouquinho para a gente fechar nosso papo. Bom, o que nós fizemos hoje aqui com certeza vai agregar muito valor para o Dia da Diálise, trazendo informação e trazendo histórias de vida. E com vocês, sempre excelente estar conversando. Muito obrigada, William. Eu acho que como o William disse, né, é muito importante trazer relatos, né, e o Fábio trouxe os fatos do que aconteceu com ele, trouxe a história dele, e isso é importante a gente passar no Dia da Diálise para ver que é possível, né, é possível mesmo com a transição do tratamento, né, que ele passou da diálise peritoneal para a diálise para HDF, né, para hemodiálise de hemofiltração, poder continuar tendo qualidade de vida, continuar com o apoio da família, com o apoio de quem está próximo, continuar tendo qualidade de vida, seguindo a vida dele, tendo a rotina dele, dentro das adaptações que foram necessárias, mas mostrando o quanto é importante a individualização e a humanização do paciente, né? Que essa parte é mais importante para que esse extra, esse fora, né, dentro da cadeira, né, da hemodiálise, possa acontecer. Eu acho que informação é fundamental. Quanto mais a gente fala sobre o tema, mais pessoas ouvem e
e mais pessoas podem ajudar na causa. Então, eu acho que esse dia de hoje, com toda a equipe disponível, com a disponibilidade do Fábio para falar sobre o dia D, né, que a diálise realmente não pode esperar, eu acho que é fundamental. Ouvir o Fábio quanto paciente e ouvir a gente quanto equipe, que eu acho que é o nosso maior papel aqui, nosso maior objetivo é fazer o paciente ser independente e ter qualidade de vida, né? Eu acho que essa é a nossa contribuição que a gente deixa, além de todas as informações que a gente pode fornecer quanto profissional da saúde, e acho que a gente tem que continuar lutando aí pela causa. Quanto mais a gente fala, mais a gente consegue. Os colegas já falaram muita coisa que é importante da gente ressaltar, da gente validar sobre a importância de informar, de trazer à luz algumas coisas, porque a gente percebe que não existe uma propagação das informações, principalmente quando são direcionadas a cuidados renais, a tratamentos, né? Existem muitas dúvidas ainda, existe ainda muitos preconceitos que vêm de tempos atrás. A tecnologia avançou tanto, tem tanta coisa nova, tantas oportunidades, né? Eu gostaria de pedir para o Fábio encerrar o nosso podcast, porque como a gente está falando muito dessa a importância de você ser realmente o grande protagonista do seu cuidado, do seu tratamento, nós somos suporte, mas quem vai colocar ali a mão na massa, né, é você tendo esse suporte. Então eu gostaria que você, que tem propriedade de fala, de causa, encerrasse o nosso podcast. Eu gostaria de agradecer muito pela contribuição de todos, e principalmente do Fábio, nessa troca. Eu acho que eu não poderia encerrar primeiramente agradecendo, né, a estrutura que existe aqui na Fênix, que não é vista em todo lugar. Infelizmente, eu acho que isso deveria ser um padrão, não deveria ser um diferencial, deveria ser um padrão. Não tem como não agradecer quem teve a ideia, quem executou e os profissionais que entenderam. Porque, assim, eu fui muito bem amparado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Teve episódios engraçados, porque eu tinha um problema com sangue, então desmaiei 3 vezes aqui, né? Temos imagens. Eu era era funcionar eu desmaiar, né? Então, assim, teve a enfermeira Carol, que me ajudou muito, que cuidou, que entendeu aquele momento, né? Então, assim, teve uma preparação, né? Eu falo que eu sou muito grato por isso, que ter uma preparação. E eu sou uma pessoa que eu brigo para que todo mundo tenha isso, não só eu. Por isso que eu falo que na minha vida tudo eu sou um pouco entusiasta, e eu sou entusiasta também, não sou romântico da diálise, porque é um tratamento duro, é um tratamento difícil, porém dá para ter qualidade de vida. É lógico, depende de uma série de fatores, depende. Então, acho que é importante, nesse dia, assim, que o paciente realmente tenha o seu papel de protagonista e comece a assumir a questão de cobrar isso de um governante, cobrar de um vereador, cobrar de um prefeito, cobrar de um deputado. Eu acho que é muito importante o paciente também começar a ter voz e não aceitar o que é imposto, né? Muitas pessoas aceitam o que é imposto. Eu acho que o legal desse dia é levantar a voz tanto do paciente, das clínicas e tentar melhorar o sistema, né? Porque o sistema tem muita coisa para ser melhorado. E eu acho que é fundamental a gente ter um dia para falar isso, e não só um dia, né? Eu acho que a todo dia pessoas se levantarem para falar da causa, defender a causa e tentar melhorar, né? Porque tem muito para ser melhorado. Eu acho que é possível, com empenho, com dedicação, o paciente assumir o papel de protagonista e cobrar o que seria de direito dele. Obrigada.